Fala galera, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso momento de devocional do meio-dia. Meu nome é Alexandre, eu sou pastor aqui na Igreja Batista Betel da Serra, juntamente com o pastor Honório. Você é o nosso convidado a este momento, estar conosco em mais um momento de uma explanação da palavra do Senhor. Para você que está nos ouvindo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, entre lá no YouTube, Betel Serra, Betel com TH, e se inscreva para que você possa estar compartilhando e se deleitando com aquilo que Deus tem para a sua vida diante do que nós estamos colocando para você. Você também que está nos ouvindo ao longo dessa ministração, você pode estar enviando o seu pedido de oração, porque nós vamos estar recolhendo todos esses pedidos e enviando para o ministério que incansavelmente tem intercedido em favor da igreja, da nossa nação, do melhor de Deus sobre a sua vida. Então, ao longo do que Deus for falando com você, que Deus for trazendo ao seu coração, coloque aí o seu pedido de oração, que no final nós vamos estar orando e enviando também para o nosso ministério de intercessão. Você também que está nos ouvindo, hoje à noite você terá um culto maravilhoso para estar participando conosco, o Tadel, uma palavra certamente de Deus para o seu coração. E o texto que eu quero ler com você nessa tarde está lá em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. Mateus 28, a partir do versículo 23, e o tema do sermão é: aquilo que te abala, não abala o seu Deus. E o texto diz o seguinte: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Eu vou ler novamente esse versículo. Eis que sobreveio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. E o texto continua: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, não te importa que nós pereçamos? Perguntou então Jesus: por que estão com medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande a bonança. E maravilhando-se os homens, disseram uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Uma das perguntas que você possivelmente tem ouvido muito nesses últimos dias, diante de tudo que nós estamos vivendo, é a pergunta: como Deus pode permitir que isso aconteça comigo? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Nós normalmente não gostamos de passar por lutas, temos dificuldades ou passar por dificuldades. E esse questionamento mostra muitas vezes a nossa insatisfação por estar passando por aquilo que nós estamos passando. Mas nós muitas vezes nos esquecemos, meus amados, e muitas vezes achamos que o passar por dificuldades ou fazer essa pergunta dá a nós a condição de que nós não somos amados pelo Senhor, de que isso é simplesmente uma falta de amor para com o Senhor. Há aqueles que pensam, ao se questionar a respeito disso, que não são merecedores de passar por isso. Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu contribuo com aquilo, eu não mereço tudo isso. Mas há aqueles também que acham e que entendem, porque a palavra do Senhor coloca para nós que dentro do cristianismo você deve viver. As pessoas pregam isso com uma veracidade muito grande, mas não é a verdade. Mas eles pregam que no cristianismo a sua vida tem que ser boa. As pessoas pregam que você não pode passar por dificuldade. Meus amados, não é este cristianismo que Jesus veio pregar para nós. Sobretudo, nós vemos o próprio Senhor passando juntamente com os discípulos por dificuldades. Nós vemos juntamente com os discípulos, Jesus estava passando por aquela tempestade. O problema é que muitas vezes nós pensamos, meus amados, que é contrário àquilo que a Bíblia coloca para as nossas vidas. Nós achamos que nós não somos merecedores, nós não temos que passar por tudo isso. Mas a Bíblia nos diz diferente. O deserto, a dificuldade, as lutas, com base na palavra do Senhor, é lugar de provação. Por isso que o tema dessa tarde é aquilo que te abala,
aquilo que está trazendo angústia ao seu coração, não abala o seu Deus. Moisés passou por dificuldades. Moisés passou pelo deserto, ele foi provado no deserto. Elias foi levado ao deserto, ele passou necessidade, escassez ali no deserto. Nós vemos o próprio Jesus, através do Espírito Santo de Deus, sendo conduzido ao deserto para ser provado. Então eu quero que você entenda, meu irmão, que com base na palavra do Senhor, o deserto é o lugar que Deus vai te levar para te provar. Então, se no seu coração neste momento há uma interrogação dos porquês, por que isso na minha vida, o que isso quer dizer na minha vida, são tantos questionamentos que muitas vezes nos levam por caminhos contrários àquilo que a Bíblia tem para mim e para você. Mas eu quero dizer para você, aquilo que tira o seu sono, não tira o sono de Deus. Aquilo que traz lágrimas aos seus olhos, muitas vezes, lá amanhã, vai trazer alegria ao coração do Pai. Para você, o que representa o seu deserto? Para você, por que você está passando por tudo isso? Talvez você possa estar se questionando, mas nessa tarde eu quero que você entenda, quando Deus permite sobre a sua vida uma provação, quando Deus permite alguma coisa que vai te abalar, é porque Deus continua acreditando em você. Eu amo esse texto, meus amados, quando em 1 Coríntios capítulo 10 diz: não sobreveio vocês tentação que não seja humanas, Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além daquilo que você possa suportar. Ou seja, se Deus permitiu que você esteja passando pela luta, pela dificuldade, se Deus permitiu que você esteja sendo abalado por isso que você está passando, entenda com base na palavra do Senhor, Ele te conhece, Ele confia, Ele acredita em você. Quando Deus te permite entrar na tentação, quando Ele te permite entrar pelos desertos, quando Ele te permite ser abalado pelas circunstâncias, meus amados, Ele não vê como você vê, mas Ele vê em ti um vencedor. Ele acredita em você, Ele sabe que você irá conseguir transpor tudo isso que você está passando. Talvez o diabo esteja querendo te calar nesses dias, talvez o diabo queira te confundir nesses últimos dias, mas Deus me trouxe nessa tarde para falar com você. Deus olha para você dentro dos seus olhos. Diz o salmista no Salmo 139 que Ele sonda e conhece o nosso coração. Deus te conhece, meus amados. O que você está passando, Ele não foi surpreendido. O que você está passando é porque Ele acredita em você. Aleluias. E o texto que nós lemos mostra que aquelas pessoas que estavam com Jesus seguiam Jesus quando entraram no barco. O texto diz no versículo 23: então ele, Jesus, entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Primeiro ensinamento que eu quero trazer para você, meus amados, que muitas pessoas falam que provação é uma vida de pecado. Você está passando por isso porque talvez algo que você fez te levou a isso. Não, meus amados. O texto é bem claro que Jesus entrou e porque os discípulos seguiram Jesus, eles passaram pelas tempestades. Deixa eu dizer uma coisa para você: o fato de você estar seguindo Jesus não exclui você de ser abalado. O fato de você estar seguindo Jesus não exclui da sua vida o passar por dificuldades, mas pelo contrário, quando você decide, meu amado, seguir a presença do Senhor, quando você vai tomar uma decisão e você busca dentro de você, através da palavra do Senhor, o que Deus tem para você, você está andando na contramão deste mundo. E quando você está andando na contramão deste mundo, meus amados, tudo que está no governo de Satanás se levanta contra você. É porque você está sendo fiel, é porque você nesses dias tem orado, é porque você nesses dias tem lido a palavra do Senhor, que o mundo tem se levantado contra você. Não desista de seguir Jesus, não desista de parar, de tirar um tempo do seu dia para buscar ouvir a presença do Senhor. Não desista de buscar a resposta do Senhor com base na sua palavra. Não desista de estar seguindo
seguindo os passos de Jesus na sua vida. E o que eu chamo a atenção, quando João coloca no capítulo 16, no versículo 36, ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que está no Senhor, meus amados, Ele já nos disse, nós iríamos passar por tribulações, iríamos passar por aflições, mas Deus dá para nós uma palavra de vitória, mas tem de bom ânimo. Em outras palavras, Ele está dizendo, não desista, persevere, continue a luta que você está travando, porque eu já venci. Aleluias! Tome essa palavra do Senhor para você. A sua vitória, meus amados, ela não vai chegar, ela já chegou, mas talvez, pastor, como que ela já chegou se eu ainda estou passando por isso? Entenda uma coisa, meus amados, o nosso relógio não é igual ao relógio do Senhor, o nosso tempo não é igual ao tempo do Senhor. Nas regiões celestiais, a sua vitória já está pronta, em nome de Jesus. Então, meu irmão, não se preocupe diante do que você está passando, não se preocupe por aquilo que você está passando, aquilo que te abala, não abala o seu Deus, aquilo que te aflige, não aflige o seu Deus. Mantenha-se firme, mantenha-se perseverante, porque você está seguindo ao Deus que te traz a vitória. O texto continua nos mostrando que Jesus, diante de tudo que os discípulos estavam passando, ele estava dormindo. No versículo 24 diz: de repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Note, meus amados, uma coisa fantástica nesse texto. O texto não fala que os discípulos foram atingidos. O texto fala, meus amados, que o mar foi atingido por uma tempestade. Pastor, qual é a diferença nisso? Claro, meus amados, o Brasil está passando por uma grande dificuldade, o mundo, as circunstâncias financeiras, políticas estão aí fazendo com que as pessoas fiquem nervosas, mas nada disto vai te atingir se você entende que aonde você está, que você está firmado na rocha, nada pode te abalar. O problema é que muitas vezes nós estamos nos deixando ser levados, ser batidos pelas ondas, pelas circunstâncias. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa tarde. Você sabe por que Jesus estava dormindo? Você sabe por que diante de uma tempestade tão grande, Jesus estava dormindo? Porque aquilo que estava abalando os discípulos não abalava o coração de Jesus. A forma como os discípulos olhavam para aquela circunstância não era a mesma forma que Jesus olhava. Os discípulos estavam olhando para a tempestade, os discípulos estavam focados nas ondas que estavam entrando no barco. Jesus, todavia, tinha os seus olhos traçado no coração e no Altíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele descansava em meio à tempestade, porque a sua fé não estava firmada em um templo onde ele pudesse ir adorar ao Senhor. A sua fé não estava firmada em um sacerdote, mas a sua fé estava firmada numa pessoa do Espírito Santo de Deus, que sobreveio sobre ele no dia do Pentecoste, assim como no dia que você entregou a sua vida. O Espírito Santo de Deus entrou em ti, meu amado. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para dentro de você e veja o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Se você não consegue olhar para dentro de você, faça como o salmista no Salmo 121, que ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele se pergunta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus amados, quando o salmista coloca: eleva meus olhos para o monte, ele sabia que ele estava olhando para o monte aonde havia sido feito o sacrifício, aonde Deus havia derramado a sua presença. Em outras palavras, ele estava dizendo: os meus olhos estão voltados para os céus. O problema é que nós estamos com os nossos pés fincados aqui na terra, e muitas vezes, meus amados, nós estamos nos considerando pessoas da terra.
Mas você não é, meus amados, deste mundo. Você está aqui como embaixador de Cristo. Você pertence ao reino do Senhor Jesus Cristo. Estamos sim aqui. Você tem que acordar, você tem que trabalhar, você tem que fazer as suas coisas, as suas tarefas diárias, sim, meus amados. Mas nós não somos desse mundo. Não estamos segundo o governo deste mundo. Não estamos segundo as regras deste mundo. Porque o nosso reino é o reino do Senhor Jesus Cristo. E o salmista sabia que ele não poderia olhar para a circunstância, todavia, ele deveria olhar para os céus. Eu queria que você tivesse essa frase no seu coração. Jesus não é afetado pelas circunstâncias, ele muda as circunstâncias. Eu vou repetir para você poder anotar aí na sua casa. Jesus não é afetado pelas circunstâncias, mas ele muda as circunstâncias. Onde havia doença, Jesus transformou em cura. Aonde havia fome, Jesus multiplica pães e peixes. Aonde havia opressão, ele traz libertação. Aonde existia morte, ele é a vida. E o que está te abalando nesses últimos dias? O que é que está fazendo com que você seja afetado? Jesus te convida neste momento a você olhar não apenas para as circunstâncias, mas olhar para o céu, de onde pode vir o seu socorro. E encerrando esta palavra, eu não sei se você consegue entender, mas quando essa passagem ela abriu os meus olhos, foi fantástico. Olha o que o texto diz para nós no versículo 25 e 26. No versículo 24 nós vemos que Jesus, em meio à tempestade, ele estava dormindo. Em meio à adversidade, Jesus estava dormindo. Porque aquilo que nos abala, não abala o nosso Deus. Mas no versículo 25 ele diz: os discípulos foram e acordaram Jesus, clamando: Senhor, salva-nos, nós não queremos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, aleluias, repreendeu o vento e fez-se grande abundância. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Meu irmão, a sua tempestade não vai acordar o seu Deus. A carência que você está passando nesses últimos dias não vai abalar o seu Deus. A luta que você está passando não vai acordar o seu Deus. Mas quando você clama, quando você busca o Senhor, quando você se coloca à disposição do Senhor, quando você chama Jesus, aleluias, a Bíblia diz, meus amados, que Jesus se levanta, aleluias, e ele repreende o vento, ele repreende o mar, e houve uma grande bonança. Em nome de Jesus, eu quero convidar a você neste momento, já estamos encerrando, a você, se você pode, aí aonde você está, dobrar os seus joelhos e clamar a Jesus: Senhor, eu não quero passar por isso. Senhor, me ajuda nessas circunstâncias. Jesus, aumenta a minha fé diante dessa luta que eu estou passando. Meu amado, é o seu clamor que vai acordar o seu Deus. É a sua oração, é a sua adoração, é quando você se rende diante das coisas. Que coisa maravilhosa! Não são as nossas lutas, mas é o nosso clamor. Não é a circunstância, mas é a nossa atitude de adoração que faz com que o Senhor se levante e repreenda a sua adversidade. Meu irmão, que nessa tarde, que você possa entender, minha amada querida, que aquilo que te abala, não abala o seu Deus. Foi o clamor dos discípulos que fez com que Jesus intervisse naquilo que eles estão passando. E em nome de Jesus, eu quero orar com você neste momento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dor que você está sentindo, mas eu sei que o Deus que eu e você servimos é um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. É o mesmo Deus que entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida. Então eu quero convidar a você, se você pode, você se ajoelhar aí onde você está. Se você não pode por uma questão de saúde, mas se você pode, eu queria que você se ajoelhasse.
Pastor, eu estou no meu trabalho, seja louco por Cristo, faça uma atitude de loucura ao Senhor. Pastor, eu estou na rua, demonstre uma atitude de loucura ao Senhor. Ajoelhe aí onde você está, porque eu vou orar com você. E quando nós temos atitudes loucas, meus amados, o sobrenatural do Senhor, fazemos tantas loucuras por este mundo, né? Fazemos loucuras pelo nosso time, pelas pessoas. Faça um momento de loucura. Se você tem problema de saúde, eu queria que você apenas abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, mas se você pode, ajoelhe-se aí onde você está e clame ao Deus que pode vir ao seu favor. Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós queremos descansar, porque aquilo que nos abala, aquilo que nos aflige, não aflige o nosso Deus. A forma como nós olhamos para a adversidade não é a forma como Deus vê. E, ó Pai, que nós possamos nesta tarde, assim como os discípulos clamaram ao Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença para clamar ao Senhor. Entra com providência em cada circunstância, em cada pedido que foi colocado em meio a essa transmissão, a cada necessidade, Senhor, entra com providência. Ó Pai, que no nome de Jesus o vento seja acalmado, que no nome de Jesus o mar seja acalmado. Ó Pai, que a provisão chegue. Ó Pai, que a cura seja real na vida dos nossos irmãos, que a salvação chegue aos lares neste momento, porque os Teus filhos estão clamando ao Senhor neste momento. Deus, nós nos rendemos diante da Tua presença, porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ouve o nosso clamor e atende a nossa oração, em nome de Jesus. Queremos reintegrar cada pedido que foi colocado em meio a essa transmissão, Senhor. Ouve, atende o pedido dos Teus filhos, que nós possamos ser surpreendidos ainda esta semana, Senhor Pai, sobre cada um desses pedidos, pela intervenção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus possa te abençoar e que você possa sempre caminhar crendo que aquilo que te abala não abala o seu Deus. Que você possa ter um restante de dia abençoado e que o Senhor possa estar contigo em cada circunstância, porque nós fazemos parte de uma família para pertencer. A família Betel te ama. Beijo no coração. Deus te abençoe nesse dia em nome de Jesus.